Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou trazer as apostas para hoje, para essa quinta-feira, dia 23 de maio, dia que eu busquei aqui alguns jogos de Copa do Brasil, né? Hoje tem, se eu não me engano, 5 jogos, busquei pegar as melhores apostas utilizando esses jogos. Deu para selecionar aqui alguns jogos de Campeonato Uruguaio, né? Tem jogo do Penharol, jogo de Campeonato Paraguaio, Italiano, tem NBA, jogo 2 da final da conferência entre Boston Celtics e Indiana Pacers. Deu para montar aqui algumas odds bem interessantes que eu vou trazer nesse vídeo. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, só fazer um feedback rápido aqui das apostas de ontem. E mais um avisozinho também, o link do grupo do Telegram tá aqui embaixo, né? E lá eu avisei que eu montei algumas apostas de longo prazo, principalmente visando a Eurocopa. Então eu vou trazer aqui também, tá bom? Então vamos lá fazer aqui o feedback das de ontem primeiro, começando pela listinha base, que eu vou tentar fazer o vídeo mais rápido possível, porque estou fazendo obra e daqui a pouco começa uma barulheira, não tem como eu controlar isso, né? Mas enfim, a listinha já não veio no primeiro jogo, cara, Atalanta e Bayer Leverkusen, e assim, eu tô de consciência tranquila que eu fiz uma aposta boa, porque era um Bayer Leverkusen que não perdeu nenhum jogo na temporada, perdesse por um gol também ia ser só meio red, tava até que tranquilo, tomaram 3-0, pior partida da temporada, justo na final da Liga Europa, contra uma Atalanta que esses dias perdeu a Copa Itália para uma Juventus que uma semana depois demitiu o técnico, uma Juventus toda remendada, e perdeu. O que queria que eu pensasse? Que a melhor equipe da temporada, talvez, enfrentando uma equipe que conseguiu perder para uma Juventus, que fez uma temporada bem mais ou menos. O que era para eu pensar? Que o Bayern ia pelo menos empatar, né? Mas não, tomaram 3-0 e já mataram quase todas as apostas, inclusive bingos que envolviam o Leverkusen porque não jogou nada. Enfim, do esporte até bateu, Milionários também, a Católica deu reembolso, Olímpia bateu, Serportenho bateu, Amazonas bateu, Sampaio bateu, Tucumã reembolso, América de Natal bateu, Bolívar bateu, Jorge Wilstermann não, eles tomaram 3-0 do Blooming, Botafogo bateu, Júnior Barranquilla bateu, Brusque deu reembolso e Barcelona bateu. Então ficou pelo Jorge Wilstermann, que perdeu de 3-0, e pelo Leverkusen, que perdeu de 3-0, coincidentemente o mesmo placar. Na variação ficou pelo Brusque, que perdeu de 4-2, o Jorge Wilstermann, né, 3-0, Tucumã que foi eliminado, perdeu no tempo normal, a Católica que perdeu por um gol para o Mushuki Rona, e o Leverkusen que tomou esse amasso da Atalanta. Enfim. Aí as listinhas que eu primeiro busco odd 2 e odd 3, Milionários não veio, não fez nenhum gol. O jogo do Amazonas e Flamengo não veio porque só ficou 1-0, né? Faltou mais um golzinho. O Sport não produziu nem 3 escanteios a partida inteira, bizarro isso. E não produziu 2 escanteios no segundo tempo. A questão é que o Sport fez 1-0, precisava produzir o segundo gol para levar pelo menos para os pênaltis, né? E aí sim, era um cenário perfeito para produzir esses escanteios e não produziu. Mas eu não me arrependo não. Cenário perfeito, eles que vacilaram. Do Corinthians bateu, Vitória bateu. Do jogo do Fluminense, o Fluminense teve mais de 11 escanteios no jogo. Eu imaginava um jogo meio morto, já definido, né? E mesmo assim produziu 11 ou mais escanteios. Do Goianiense e Brusque também, o Brusque tomando uma lapada, não conseguiu nem produzir 2 escanteios no segundo tempo, bizarro também. E da Atalanta e Leverkusen ficou por um golzinho do Leverkusen. Não conseguiu fazer nada, velho, na partida inteira. Aí a variação ficou por um gol do Milionários, um gol a mais no jogo do Flamengo, um escanteio do Sport, os escanteios do Fluminense. O Goianiense não podia fazer 4 gols e o Brusque os escanteios, né? Os escanteios, o Brusque não produziu e tomou 4 gols. E aqui faltou um gol do Leverkusen e o Leverkusen não perdeu a partida, mas não me arrependo não, todas as linhas foram boas. Aí aqui na segunda lista ficou pelos escanteios do Guarani, produziu 6 ou mais. O Luquinha bateu, Barcelona de Guayaquil bateu. Aqui ficou pelo empate nos primeiros 10 minutos entre Mochuca e Rony Católica. E aqui pelo gol do Júnior Barranquilla, não fez nenhum gol, caraca. E aí a variação pelos escanteios do Guarani, do Luquinha bateu, Barcelona bateu. Aqui pelos 10 minutos que era para terminar empatado e a dupla chance Católica. E aqui pelos golzinhos da partida, tinha que sair pelo menos 2. Não me arrependo também não, de nada que não. Todos os cenários eu farei de novo. Acabei dando azar na maioria deles.
Aí entra muito dos binguinhos, né? Quem Atalanta e Leverkusen de finalizações, ficou por um chute do Koop Miners e um chutinho do Wirtz, que ele deu até um chute a gol no segundo tempo, mas depois foi substituído. Não entendi o motivo. Aliás, entendi, jogou nada. Assim como o time inteiro, mas ele é o principal jogador do time. Ali o Xabi Alonso vacilou em ter tirado ele. Não à toa, depois toma mais um golzinho do Lukman. Enfim. E aqui tudo que tinha o Lukman bateu, né? Ele precisava de 3 chutes, o cara fez 3 gols. Bizarro. Aqui ficou faltando também mod 360, um chutinho do Wirtz. Aqui ficou pelas faltas do Ederson, era mod 6. Só o Cup Miners fez umas 4 faltas, cara. Devia estar pagando mod quase 20, se eu tivesse olhado nisso. E o Ederson, que é o volante de marcação, não fez nenhuma falta. E o Cup Miners, que é um cara que chega na frente, um meio campista mais ofensivo, fez umas 4 faltas. Bizarro, velho. Tudo invertido. Aqui os desarmes do Ederson e do Chaka. O Ederson deu 2 desarmes, se eu não me engano. No intervalo tava já com 2. E o Chaka não fez 3 também. Aí cartão pro Ederson e pro Palácios não veio. Minha listinha aqui dos resultados ficou longe também. Eu só acertei o empate em Aurora e Bolívar, em Bucaramanga e Milionários, a vitória do Barcelona de Guayaquil, vitória do Cerro Porteño e vitória do Olímpia. O resto não. Aí os gols do Boniface, do Gabi e do Baca. O Boniface e o Gabi ficaram no banco e o Baca não fez gol. Aí dos escanteios para os times que precisavam do resultado, ficou pelos escanteios no segundo tempo do Brusque, do América de Natal produziu, Sampaio Correia produziu, Amazonas produziu e ficou pelo escanteio do segundo tempo do Sport. Então uma linha 2,40, uma linha 3,10, uma linha 2,70, tudo isso ficou pelos escanteios do Brusque, que precisava do placar, e do Sport, que precisava do placar. Não me arrependo também não, 2 linhas boas que acabaram não vindo. Aí aqui outro bingozinho ficou pelos escanteios que o Flamengo produziu, os escanteios que o Fluminense produziu, os escanteios que o Corinthians produziu, aqui do Sport bateu, e os escanteios que o Goianiense produziu. Aí aqui de faltas e desarmes também ficou longe. Aqui precisava de um golzinho no primeiro tempo do Leverkusen e ter mais chutes. Os caras perderam de 3-0 e nem conseguiram ter mais finalizações. Aí aqui que era para os jogos que eu achava que tinha tendência a ficar 0-0. É um bingo bem difícil de bater mesmo. Mod mais de 1000. Mas enfim, aqui ficou 1x0 Sport. 2x1 Botafogo. Aqui eu não sei e aqui eu não sei. Mas provavelmente 1x0 ou 2x1 esses jogos. Aí aqui, que era outro bingozinho, né? Ficou pelos escanteios do Brusque, escanteios do Sport. Faltou um golzinho do Amazonas e faltou um escanteio no primeiro tempo pro América. Mas era mod bem alto também. Por exemplo, isso é mod 10, isso é mod 750. Ficaram no detalhe. Aí na NBA, ó. Aqui na minha listinha, ó, de 10 aqui, faltou os pontos do Anthony Edwards. Precisava só de 23 e não conseguiu. Aí nessa outra daqui a favor do Dallas, faltou uma cesta de 3 do Tim Hardaway e o resto tudo veio. Era mod 17. Aqui nessa odd 15 faltou os pontos do Anthony Edwards. O under do Kyrie Irving não veio, ele fez muitos pontos. Faltou assistências do Mike Conley. E faltou a vitória do Minnesota, nesse bingo a favor do Minnesota, né? Aí esse bingozão pro jogo, faltou os pontos do Anthony Edwards e o ponto do Karl Anthony Towns. Também um odd 111, ficou só por eles dois, os principais jogadores do Minnesota. 2 linhas tranquilas, que não vieram, mas era mod 111, cara. Não me arrependo não. Muito boa essa odd, por sinal. Eu não sei quanto que o Edwards e o Karl Anthony Towns fizeram de pontos. Mas era 2 linhas boas. Aí aqui era mais arriscado, tanto essa quanto essa, né? Aqui de under do Rudy Gobert, Derrick Jones e do Jalen Hardy não veio. E de over só do McDaniels veio. Aí pros times que não precisavam atacar, não fazerem gols, né? Só o do Galo bateu. Do Goianiense, do Flamengo e do Corinthians não. Aí aqui é longo prazo. Eu tinha montado essa de longo prazo, buscando mod 10 também, que era pro Leverkusen ganhar a Liga Europa, o Borussia ganhar a Champions e o Olympiacos a Liga Europa. A Conferência League, aliás. Já não veio no Leverkusen, mas faz parte. Isso daqui era de longo prazo e depois eu encerrei. Daqui a pouco eu mostro as que eu mantive. Isso daqui eu montei no intervalo do jogo da Atalanta com o Leverkusen. Mandei no grupo do Telegram, inclusive. Era pro Leverkusen fazer o terceiro gol da partida. Quem fez foi o Atalanta. O Leverkusen ter 2 gols, não fez nenhum. Menos de 13 chutes para Atalanta, ao menos um impedimento da Atalanta, o Frimpong dá um chute e um chute a gol do Wirtz. Veio tudo isso. Só faltou os gols do Leverkusen.
E aí aqui, porra, esse daqui foi um pecado. Ó, de 41 que eu peguei lá pra uns 10 do segundo tempo. Eu fui com. Véi, quem tá no grupo do Telegram entendeu toda a minha análise. O Lapacosta levou cartão, o Cup Mines levou cartão, só faltou cartão pro Chaka. Eu podia dar cash out? Podia. E eu avisei no Telegram, eu dei uma olhada, coisa de 30 do segundo tempo. Só faltava o cartão pro Chaka e tava dando cash out de R$ 5, sendo que dava pra ganhar 30. Ali não valia a pena dar cash out, porque faltava só um jogador. Tivesse pagando pelo menos 10, 12, até R$ 15, eu encerraria. Mas pagando 5 não tem a menor condição. Então eu não encerrei e no detalhe faltou só o cartãozinho pro Chaka. Fez umas 3 faltas inclusive, mas não tomou cartão. Aqui de longo prazo, deixa eu ver quais que eu peguei. Acho que essas daqui eu já tinha trazido, né? Já. A partir daqui. Tudo linha acima de odd 10, que é o meu critério, né? Então pro Verratti ser o artilheiro do Brasileirão, odd 13. O Diego Costa ser o artilheiro do Brasileirão, odd 26. Lembrando, nem tem como essas duas bater, mas a tendência é essas odds diminuírem. O Diego Costa vai ser o principal goleador do Grêmio, provavelmente, e o Verratti também é o principal goleador do Vasco. Então, esses jogadores ficando na parte de cima da tabela da artilharia, essa odd já deve diminuir e ter um cash out interessante. E aí, dependendo, eu analiso se vale a pena manter ou dar cash out. Aí eu peguei pro Rafael Navarro, ex-Botafogo, seu artilheiro do MLS, odd 101. Se eu não me engano, ele tá com 8 gols e o artilheiro tem 12. Tá no início da competição, ele é o centroavante do Colorado Rapids. Dá pra, pela odd, é uma excelente. Aí o Orlando City ganhar a MLS também, odd 126. O Portland Timbers, odd 101. Seattle Sanders, odd 101. Há 2-3 temporadas o Seattle Sanders foi campeão. Então por que não ser campeão de novo, pagando odd 100? Aí a Venezuela ganha a Copa América, odd 67. Paraguai, odd 67. São duas seleções que estão em grupos que, assim, tem um grande favorito, né? O do Paraguai é o grupo do Brasil, se eu não me engano, inclusive. Que aí o grande adversário é a Colômbia. E aí se o Paraguai vai bem no confronto direto e ganha da Costa Rica, que é outro time, passa de fase. Só nisso a odd já deve cair para uns 40. Então esse é o meu critério. Da Venezuela é a mesma coisa. Tá no grupo acho que com o Equador, se vence o confronto direto e faz uns montinhos, passa de fase e já diminui a odd. Pensando nisso, eu peguei ainda para o Rondon, seu artilheiro da Copa América. Se a Venezuela for longe, ele é o marcador de gol da Venezuela, o centroavantão, odd 151. O Vargas, seu artilheiro da Copa América, odd 45. Se o Chile for longe, ele provavelmente vai ser um dos artilheiros. E ele, pela seleção chilena, faz muito gol. E aí eu ainda peguei o Hendrick, odd 20. Eu acho que ele pode começar no banco, mas entrando bem, a tendência é ele virar titular ao longo da competição. E ele tem estrela, então odd 20 eu achei que valia a pena. Aí eu peguei aqui para essas equipes terminarem na lanterna dos seus grupos: a Jamaica, a Costa Rica, o Panamá e o Peru. O Peru, quem quiser pode trocar pelo Canadá. E é isso. Do Panamá eu acho que tinha outra seleção também. Mas enfim, deu uma odd, acho que 13, 14. Meu critério é odd 10, então selecionei isso. Aí pra Hungria venci a Euro, odd 81. É uma geração interessante com os Oboslai, enfim. Passando de fase e é um grupo que dá pra passar, já é uma odd interessante. A Sérvia também, odd 81. A Ucrânia, odd 101. República Tcheca, odd 151. Aí eu ainda peguei o Dovbyk, artilheiro da Euro, odd 126. O Füllkrug, odd 41. O Havertz, odd 34. Aí maiores assistentes da Euro: De Bruyne, odd 13. Bruno Fernandes, odd 13. E o Wirtz, da Alemanha, odd 21. São as odds mais interessantes que eu achei para assistências. Aí essa daqui é uma odd gigantesca, tá? Que é os times que eu acho que vão passar nas posições, né? São 6 grupos, então dá para sonhar. Então a Alemanha e Hungria passarem, Espanha e Itália, França e Holanda, Inglaterra e Sérvia, Bélgica e Ucrânia, Portugal e República Tcheca. É uma odd de 1400, viraria 1439, deve ser uma odd de 1700, 1800. Aí para terminar em último no grupo, selecionei Albânia, Polônia, Suíça, Eslovênia, Romênia e Geórgia, vira R$ 90. Aí para essas equipes aqui, ó, Itália, Croácia e Suíça serem eliminadas nos pênaltis. São as seleções que na minha visão tem um jogo assim, não é defensivo, mas um jogo mais cadenciado, que a tendência é ter jogos equilibrados, principalmente a Suíça. Então
terminar empatado em um jogo de mata-mata, a partir de umas quartas, por exemplo, a tendência de ir para pênaltis é alta em relação às outras seleções. Sendo eliminado essas 3 nos pênaltis, vira 780. Aí peguei aqui o mod 15 para a Escócia não fazer nenhum golzinho. Eu te pergunto, qual que é o artilheiro? O cara fazedor de gols da Escócia? Não tem. O que mais faz gol é o McTominay, que é volante. Então, odd 15 para não fazer gol eu acho interessante. E aí a gente chega até que enfim nas apostas para hoje. Eu vou ter que ir rápido, porque eu tenho o limite de aqui de 28, 29 minutos, até editar dá uns 30. E passou de 30, eu não consigo baixar o vídeo. Então aqui ó, handicap mais 2,5 mais 3 pro Botafogo contra o Palmeiras. Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Perdeu a ida, precisa jogar bem a volta. Mais 1,5 mais 2 do Criciúma, mais 1,5 mais 2 do Goiás, mais 0,5 mais 1 do Ceará, mais 2 do Cagliari, mais 1 do Bochum, mais 2 mais 2,5 do Rotterdam, mais 1 mais 1,5 do Besiktas, empate anula da Strongest, mais 1 Always Ready, dupla chance Tolima, mais 0,5 mais 1 Santa Fé, mais 1,5 mais 2 General Cabageiro, empate anula Penharol, 0.0 menos 0,5 ao Hilal, empate anula ao Nasser, mais 0,5 mais 1 do Al-Ahly e mais 1,5 Cruz Azul. E aí a variação, mais 2 pro Botafogo, mais 1 pro Criciúma, mais 1,5 do Goiás, empate anula Ceará, mais 1,5 mais 2 do Cagliari, mais 0,5 mais 1 do Bochum, mais 2 pro Sparta Rotterdam, mais 1 pro Besiktas, o da Strongest vencer, mais 0,5 mais 1 do Always Ready, empate anula Tolima, empate anula Santa Fé, mais 1,5 mais 2 General Cabageiro, 0.0 menos 0,5 Penharol, Al Hilal vencer, 0.0 menos 0,5 ao Nasser, 0.0 mais 0,5 ao Al-Ahly e mais 1 pro Cruz Azul. Aí eu peguei aqui as equipes que precisam de resultados e peguei empate anula para elas na Copa do Brasil. Empate anula Botafogo contra o Palmeiras, empate anula Criciúma contra o Bahia, empate anula Cuiabá contra o Goiás e empate anula Ceará contra o CRB. A mais difícil, logicamente, é o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Palmeiras. Aí eu peguei essa daqui de escanteios, ó. Mais de um escanteio em cada tempo pro Botafogo e menos de 6 no jogo pro Palmeiras. Aí a mesma coisa pro Criciúma e Bahia, mesma coisa para Cuiabá e Goiás, mesma coisa para Ceará e CRB. Deu R$26. Aí para essas equipes terem mais escanteios, o Botafogo, o Criciúma, o Cuiabá e o Ceará. Lembrando, tudo dá pelo menos odd 10. Se dá menos de odd 10 eu não faço. Aí a gente vai para as listas que eu busquei odd 2 e depois odd 3. 3 escanteios para o Botafogo, sendo ao menos 1 em cada tempo, menos de 5 no primeiro tempo para o Palmeiras, 1 gol no jogo e o Palmeiras passar de fase. 4 escanteios para o Criciúma, sendo pelo menos 1 em cada tempo, menos de 5 no primeiro tempo para o Bahia, 1 gol no jogo e menos de 3 gols para o Bahia. Aí mais de um escanteio no primeiro tempo para o Cuiabá, mais de 3 escanteios no jogo para o Cuiabá, menos de 4 no primeiro tempo para o Goiás e o Cuiabá fazer ao menos um golzinho. Ceará e CRB, o Ceará tem mais escanteios, sendo ao menos 2 no primeiro tempo, ao menos 4 no jogo, menos de 4 no primeiro tempo para o CRB e ao menos um gol do Ceará. No São Paulo ganhar por 2 gols, tendo ao menos 2 escanteios no primeiro tempo, menos de 3 escanteios no primeiro tempo para o Águia de Marabá e o São Paulo fazer gol tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Aí Cagliari e Fiorentina, 3 escanteios para o Cagliari, sendo ao menos 1 em cada tempo, menos de 3 gols para a Fiorentina e 6 chutes do Cagliari. Essa tá muito boa, porque a Fiorentina não briga por mais nada, tá focada só na final da Conference League e o Cagliari tá brigando contra o rebaixamento, deve produzir bastante escanteios. Cruz Azul e América, 2 escanteios no primeiro tempo para o Cruz Azul, sendo ao menos 4 no jogo, menos de 4 escanteios no primeiro tempo para o América e um golzinho do Cruz Azul. Jogo de ida da final do Campeonato Mexicano, a ida na casa do Cruz Azul, a volta na casa do América. The Strongest e Guabiral, The Strongest vencer tendo 2 escanteios no primeiro tempo, 4 no jogo, menos de 4 no primeiro tempo para o Guabirá e 2 gols do The Strongest. Vira 163. Aí a variação buscando odd 3 em cada jogo aí. 1 escanteio no primeiro tempo para o Botafogo, 2 no segundo, menos de 4 no primeiro tempo para o Palmeiras, 1 gol no jogo e o Palmeiras passar de fase. Aí 4 escanteios para o Criciúma, sendo ao menos 1 no primeiro tempo, 2 no segundo, menos de 4 no primeiro tempo para o Bahia, 1 gol no jogo e menos de 3 gols do Bahia. Cuiabá e Goiás, 2 escanteios em cada tempo para o Cuiabá, menos de 3 no primeiro tempo para o Goiás. Cuiabá fazer um golzinho e o Cuiabá ter mais escanteios.
Aí no jogo do Ceará, o Ceará tem mais escanteios, tem 2 escanteios em cada tempo, menos de 3 no primeiro tempo para o CRB e ao menos um gol do Ceará. Depois o São Paulo ganhar os 2 tempos contra o Águia de Marabá, tem mais escanteios, ao menos, menos de 2 no primeiro tempo para o Águia de Marabá, mais de 1 no primeiro para o São Paulo, ao menos 4 escanteios no jogo para o São Paulo e o Águia de Marabá não fazer gol. Já tô ficando cansado, de tanto que eu já falei. Cagliari e Fiorentina, 4 escanteios do Cagliari, sendo ao menos 1 no primeiro tempo, 2 no segundo, menos de 3 gols da Fiorentina e ao menos 8 chutes do Cagliari. Eu acho que eu vou montar um binguinho nesse jogo e aí eu mando no grupo do Telegram. Tá interessante para escanteios e finalizações a favor do Cagliari. Aí Cruz Azul e América, 2 escanteios no primeiro tempo, ao menos 4 no jogo, menos de 4 no primeiro tempo pro América, um gol do Cruz Azul, um chute do Faravelli, um chute do Antuna, um chute do Martin, um chute do Quinones e o Cruz Azul tem mais escanteios. E The Strongest Guabirá, 2 escanteios no primeiro tempo pro The Strongest, ao menos 4 no jogo, menos de 3 no primeiro tempo pro Guabirá. The Strongest ganhar por 2 gols, menos de 2 gols do Guabirá e o The Strongest mais escanteios. Vira 4.300. Preciso respirar, que isso, tá doido. Ah, velho, eu não vou mais falar não. Essas daqui é muita coisa, tá doido. Só vou passar devagar aqui, quem quiser pausa o vídeo pra pegar. Pô, já tô ficando rouco, velho, tá doido. Enfim, tá aí, virou R$84. E a variação. Preciso respirar, que já cansei, velho. Tô ficando velho, tá doido. Preciso aposentar. Viraria R$1.000, tá? E aí, agora sim que são as menores, dá pra falar. Ceará vencer do CRB, empate anula Criciúma, handicap mais 1 pro Botafogo, empate anula Cuiabá. Tudo isso daqui dá uma odd mais de 10, então eu peguei. Aí eu peguei aqui 2 escanteios no primeiro tempo pro Ceará, menos de 3 no primeiro pro CRB, 3 escanteios no segundo tempo pro Ceará, menos de 5 no jogo pro CRB. Nesse daqui eu busquei mod 3, pelo menos, em cada um desses jogos, em escanteios. Aí 2 pro Criciúma no primeiro tempo, 3 no segundo tempo pro Criciúma, menos de 4 no primeiro pro Palmeiras, pro Bahia. Aí Botafogo e Palmeiras, 2 escanteios em cada tempo pro Botafogo e menos de 4 no primeiro pro Palmeiras. Cuiabá e Goiás, 2 escanteios no primeiro tempo pro Goiás, 3 Cuiabá, 3 no segundo tempo pro Cuiabá, menos de 3 no primeiro pro Goiás e menos de 5 escanteios pro Goiás. Vira R$76. Aí finalizações, no jogo do Cagliari eu peguei 2 do Lapadula, 1 do Nandes, 2 do Nicolas Gonzalez, 2 do Inzola, 2 do Kouamé, 1 do Bonaventura. Aí no Bochum 2 do Paciência, 2 do Assano, no Al-Hilal 2 do Michael, 2 do Malcom, 1 do Alfa Semedo, do Al-Riyad e Al-Nasser 2 do Mané, 1 do André Gray e 1 do Otávio, Al-Raed e Al-Ali 2 do Mahrez, 2 do Firmino e 1 do Kessier, e do Cruz Azul 2 do Antuna, 1 do Faravelli e 1 do Martin. Aí a variação aqui que eu peguei, 3 do Lapadula, 3 do Nico Gonzalez, 3 do Paciência, 3 do Malcom, 2 do Alfa Semedo, 3 do Mané, 2 do Gray e 3 do Firmino. Placares exatos: 1-0 Criciúma contra o Bahia, 1-0 Cuiabá contra o Goiás, 2-0 Ceará contra o CRB e 3-0 São Paulo contra o Águia de Marabá. Aí jogos com tendência de 0-0, Besiktas e Trabzonspor, Santa Fé e Once Caldas, Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras. Aí eu peguei aqui menos de 2 gols pro Bahia, o CRB não fazer gol, o Goiás não fazer gol, menos de 3 gols do Palmeiras e o Águia de Marabá não fazer gol. E aí a gente vai pra NBA. Cenário aqui a favor do Boston primeiro. 2 cestas de 3 do Derrick White, uma do Holiday, uma do Pritchard, 10 pontos do Holiday, 5 pontos do Pritchard, 2 pontos do Luke Cornet, menos de 23 do Miles Turner, menos de 4 pontos do Shepard, 7 rebotes do Tatum, 3 rebotes do Holiday, uma cesta de 3 do Jaylen Brown e menos de 21 pontos do Pascal Siakam. Aí aqui a favor do Indiana Pacers, 10 pontos do Miles Turner, 2 cestas de 3 do Haliburton, 10 pontos do Nembhard, 7 pontos do TJ McConnell, 6 do Obi Toppin, 7 assistências do Haliburton, 3 assistências do McConnell, 3 assistências do Nembhard, 5 rebotes do Turner, 3 rebotes do Naismith, menos de 38 pontos do Tatum e menos de 12 pontos do Al Horford. Lembrando, meu critério é dar uma odd acima de 10. Aqui é uma odd 111 agora. 3 cestas de 3 do Haliburton, 3 cestas de 3 do Derrick White, 2 do Jaylen Brown, 2 do Pritchard, 15 pontos do Derrick White, 10 pontos do McConnell, 10 pontos do Obi Toppin,
10 rebotes do Tatum, 7 rebotes do Miles Turner, tô ficando burro já de tão cansado. 7 assistências do Haliburton, 3 assistências do Nembhard, 3 assistências do McConnell. Odd 111. Aí essa odd 451 é do primeiro quarto. 3 pontos do Nembhard, 3 pontos de Holiday, 3 pontos Derrick White, 5 pontos Miles Turner, 5 pontos Tatum, 5 pontos Pascal Siakam, 3 assistências Haliburton, 3 rebotes Siakam, 3 rebotes Tatum. Odd 451, tá? E aí de turnovers, odd 21. 3 turnovers do Haliburton, 3 do Tatum, 2 do Siakam, 2 do Miles Turner e 1 do Pritchard. Turnover é basicamente perder a posse, seja um erro de passe, sei lá, andada, esse tipo de coisa. Não terminou em arremesso e estava com a bola com ele, é turnover. De resultados aqui, ó, Criciúma ganhar do Bahia, Ceará do CRB, Botafogo e Palmeiras empatar, o Cuiabá ganhar do Goiás, Cagliari ganhar da Fiorentina, o Bochum ganhar do Fortuna do Seudorf, The Strongest ganhar do Gabiral, Tolima ganhar do Laiquidá, Santa Fé e Once Caldas empatar, Always Ready ganhar do Nacional Potosí, Cruz Azul e América empatar, vira 18 mil. E por último, o marcador de gols, o Viseu contra o Bahia, o Pita contra o Goiás, o Paciência contra o Fortuna do Seudorf, o Rodalega contra o Once Caldas, Firmino contra o Al-Raed, o Cristiano Ronaldo contra o Al-Riad e o Mitrovic contra o Altair. Vira 598. Cansei. Qual que era que eu falei que eu ia fazer? Deixa eu lembrar. Eu não lembro qual foi a aposta que eu falei que eu ia fazer depois. Caraca, eu não tô lembrando agora. Mas enfim, tá aí as apostas pra hoje. Se eu montar mais alguma que eu tinha falado aqui durante o vídeo, eu esqueci o que eu tinha falado. Se eu lembrar, eu monto e coloco no grupo do Telegram. O link tá aqui embaixo. Mas essas são as apostas pra hoje. Valeu e falou.